Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa. E o segundo domingo da Páscoa, há uma série de anos para cá, foi o Papa São João Paulo II que fez esta mudança, ou introduziu, passou a ser o domingo da Divina Misericórdia. Né? Pois sabemos que isto tem a ver com uma santa chamada Santa Faustina Kowalska, uma santa polaca, que teve umas aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe pediam exatamente para que o domingo a seguir à Páscoa fosse o domingo dedicado à Divina Misericórdia, e o Papa João Paulo II levou isso à prática, se não me engano, foi no ano 2000, né, que passou a ser o Domingo da Misericórdia. E de facto há uma insistência neste tema de meditarmos na importância que tem a misericórdia de Deus. Né? Aliás, o Salmo de hoje, o Salmo 117, que repetimos na missa, o refrão é: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Né? E Deus quer usar de misericórdia para connosco e quer, como diz o Papa, que refere tantas vezes este conceito da misericórdia, quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, enchemos de desejo de misericordiar, ou seja, de ter misericórdia para com os outros. E a passagem do Evangelho que ouvimos neste domingo é sempre a do capítulo 20 de São João, que fala dessa aparição de Jesus no cenáculo, na tarde da ressurreição, quando os discípulos se encontravam com medo dos judeus, com as portas fechadas, né? Quando nós, de facto, estamos com medo, pois fechamos em nós próprios, né? E como o Senhor entra, o dom da paz é sempre parte dessa sua misericórdia, e o Senhor traz-nos a paz. Aliás, é isso que Jesus deseja em primeiro lugar aos discípulos, e é isto que nós temos que fazer também, né? Por ser semeadores de paz e de alegria, como dizia São José Maria, pois no sítio onde o Senhor nos pôs, né? E temos essa paz de quem confia no amor de Deus, de quem se acolhe à misericórdia de Deus, de quem procura portar-se bem, mas quando nos enganamos, temos essa paz de pedir perdão, em concreto no sacramento da penitência, na confissão, pedimos perdão e Deus nos perdoa sempre, desde que sejamos arrependidos e reconheçamos que nos enganamos, pois Ele nos perdoa sempre e nos anima a recomeçar, né? E é interessante que Jesus apresentou-se no meio deles, nem passou através das paredes. Jesus já está ressuscitado, mas tem um corpo glorioso, é um corpo que não é preciso passar através de uma porta, né? Mas aparece e desaparece, mas é um corpo real, como será o nosso corpo depois da ressurreição, mas é glorioso, né? Então, no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco, né? De facto, em primeiro lugar, Jesus deseja a paz, né? E sem misericórdia não há paz. Não há paz. Porquê? Porque, por um lado, nós necessitamos do perdão de Deus e, por outro lado, para que haja paz uns com os outros, no convívio com as pessoas, temos que saber perdoar e pedir perdão. Temos necessidade de usar de misericórdia para com as outras pessoas. Por isso, há uma estreita relação entre a misericórdia e a paz. E temos que pedir a Jesus, pois, por um lado, experimentar a misericórdia dele, porque o único que tira a paz de verdade é o pecado, né? O pecado não reconhecido, digamos assim, não arrependido, não. E depois saber perdoar. A nossa volta também é aquilo que faz as pessoas desentenderem-se umas com as outras e guardarem ressentimentos, também é o pecado, também é o orgulho, né? Que agiganta as dificuldades, que elas existem, mas que agiganta essas dificuldades e que faz com que as pessoas não perdoem, guardem ressentimentos, etc. E depois Jesus volta a insistir. Primeiro eles ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor, né? Imaginemos, eles tinham tido uma experiência da cruz muito forte, né? Tinham visto o Senhor morto e bem morto na cruz, e agora ao ver pela primeira vez ressuscitado, pois ficam cheios de alegria, né? E se vemos a Deus na nossa vida, se vemos o Senhor por trás das coisas, mesmo por trás das dificuldades, pois há alegria, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja cruz, né? Esse é o segredo da alegria, né? Ver que Deus está connosco, que o amor de Deus está connosco, que aconteça o que acontecer, não acontece nada se confiamos nesse amor, né? E porquê que às vezes não tivemos Jesus por trás das dificuldades? Porque rezamos pouco ou rezamos mal, porque nos falta espírito de sacrifício. Às vezes deixamos que o mundo interior agigante as dificuldades e nos esquecemos de pedir: Senhor, ajuda-me a superar estas dificuldades, a não desanimar diante das dificuldades. Às vezes nos falta fé nos sacramentos, fé na comunhão, né? Uma só comunhão nos faria santos, né? E temos
Temos que pensar com que fé eu aproximo a comungar, fé na confissão também, que estou diante do tribunal de Deus e que lhe peço perdão e que, claro, quanto mais arrependido estou, mais graças recebo, mais ajuda recebo para lutar neste ponto ou naquele outro. Né? E depois, claro, é interessante, né, que Jesus, depois de ressuscitar, nessa aparição a Maria Madalena, que ouvimos durante esta semana nos Evangelhos, por Jesus diz, vai, meus irmãos. Né? É interessante que Jesus, a primeira vez que aparece aos apóstolos, podia ter dito, bom, vocês garantiram-me que iam dar a vida por mim, foram todos os covardes, excepto São João, que estava lá ao lado da cruz, por isso antes de vos desejar a paz, antes de vos transmitir o poder de perdoar os pecados, antes de receber o Espírito Santo, depois quero que cada um de vocês me peça desculpas. Não é? Teria sido lógico, mas Jesus não faz isto. É evidente que nesta tarde, pois cada um dos apóstolos se aproximaria de Jesus e lhe pediria desculpas, né, por ter sido covarde, por o ter deixado sozinho. Mas Jesus conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa fragilidade. Como diz um salmo, Deus sabe que somos pó da terra e que somos pó frágil. E por isso Deus sabe a nossa fragilidade e quer que confiemos nele, que lhe peçamos ajuda. Não? E depois diz, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes ser-lhe-ão retidos. É interessante que Jesus não espera o dia de Pentecostes para comunicar o Espírito Santo. Comunica logo o Espírito Santo, que é o maior fruto da cruz, da sua morte e ressurreição. Comunica logo o poder de perdoar os pecados. Para isso, Jesus morreu na cruz, para dar à sua Igreja o poder de perdoar os pecados. Não é? E nós somos participantes desse dom. É verdade que esse dom é comunicado de modo especial aos sacerdotes, não é? Evidentemente, que são aqueles que têm o poder mesmo de perdoar os pecados em nome do Senhor e de sentar no confessionário, ouvir os pecados e dar um conselho e dar a absolvição. Mas a maioria do povo fiel, que são os leigos, não é? Pois também tem esse poder no sentido que tem esse poder de dar esse testemunho, de falar da morte de Jesus na cruz, de indicar o caminho da verdadeira paz, como um caminho que passa pelo arrependimento, pela confissão dos pecados, o poder de aconselhar, de ajudar as pessoas, dar testemunho. Né? Aliás, como farão os apóstolos nessa mesma tarde, em relação a Tomé, dirão, vimos o Senhor, dão testemunho. Né? Sabemos que Tomé depois não vai acreditar, né? Está obcecado pelo orgulho, está obcecado pela dor. E é interessante também como os apóstolos são misericordiosos, porque Jesus disse para eles irem para a Galileia, mas eles não foram logo para a Galileia, ficaram mais uma semana em Jerusalém. E eu penso, o Evangelho não explica, mas que isto aconteceu precisamente porque os apóstolos, os 10, terão dito, não vai haver outro Judas. Ou seja, não vamos deixar Tomé para trás. Não vamos para a Galileia. Se agora formos para a Galileia, ele fica cá. Por isso, vamos permanecer com ele, vamos insistir-lhe para que acredite, para que saiba que Jesus ressuscitou, e por isso permanece em oração, e no domingo seguinte, depois aparece Jesus e diz, Tomé, pois não sejas incrédulo, mas crente, porque é que não acreditaste no testemunho dos outros, não é? E Tomé, de facto, depois fica com essa grande alegria, pedirá desculpas a Jesus, pedirá desculpas a todos os outros, e irá com eles para a Galileia, já não haverá, né, um outro Judas, um outro traidor, né? Mas é interessante, porque não houve outro traidor, pensou, não houve alguém que ficou para trás, porque os apóstolos também, neste dia, vemos isto, porque vemos as duas passagens, no Evangelho relata a aparição da tarde, domingo da ressurreição, e a aparição, 8 dias depois, já com Tomé, com eles, no cenáculo, mas os apóstolos dizem, não vamos deixar ninguém para trás. E é tão interessante isto, que nós também saibamos ter paciência com as pessoas, misericórdia, sabemos que interessam-nos todas as almas, né? Porque a Jesus interessam todas as almas, e ter paciência, há pessoas longe de Deus, que não são felizes, mas às vezes não conseguem aproximar-se de Deus agora. Porquê? Porque a vida é muito complicada e necessitam que rezemos por eles, que sejamos verdadeiramente amigos, que compreendamos e que saibamos que cada alma tem os seus timings, como agora se diz em bom português, né? Cada alma tem os seus timings. E nós temos que procurar, por um lado, dar testemunho, que é maravilhoso estar perto de Deus, que é um dos motivos da nossa alegria, essa alegria que procuramos que se nota à nossa volta, a nossa paz, está precisamente nisso, em procurar cumprir a vontade de Deus e quando nos enganamos em pedir perdão, e depois dar esse testemunho. E veremos como depois as almas sentirão essa necessidade de nos perguntar, olha, o que é que eu devo fazer, né, para estar contente como tu? E nós indicamos o caminho de ter fé, de acreditar em Deus, e também o caminho de ser batizado, se a pessoa ainda não foi batizada, ou então já foi batizada, de recorrer ao sacramento da penitência, né, o sacramento da confissão, que é aquele que
ajuda a descarregar aquilo que tira a paz, né? Que é precisamente o pecado não perdoado. E o domingo de hoje nos faz muita referência a isto, né? O dom que Jesus nos dá é o poder de perdoar, de libertar, de ajudar, de indicar o bom caminho, de indicar o caminho da vida eterna às pessoas que encontramos à nossa volta, que quando vivem longe de Deus, apesar de não parecer exteriormente, por muito alegres que pareçam, muito felizes que parecem, vivem uma vida que não tem sentido. Né? E por isso, lá no fundo, pois estão à espera que lhes digamos, que lhes revelemos essa misericórdia de Deus e revelemos que, por muito que se tenham enganado na vida, pois Deus está sempre disposto a perdoar e podem sempre recomeçar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.